Quem trouxe a Bíblia, abra em Gálatas capítulo 2, versículo 20. O pastor estava sentado ali comigo, compartilhando alguns projetos da igreja. Fiquei feliz de saber do andamento, como as coisas estão indo. Apesar da pandemia ter dado aquela chacoalhada no pessoal, os projetos não param. O nosso plano de continuar servindo a Deus só deve crescer. O pastor falou para mim do estúdio, da escola de crianças que agora tem ali. Estávamos falando sobre montar alguns materiais. E sempre a gente progredindo e caminhando em prol de cumprir o projeto do Reino de Deus. Eu queria agradecer a presença da minha mãe, da minha tia Graça, irmã da minha mãe, minha tia Sandra, também irmã da minha mãe, e de todos que estão aqui, da Maria também que está ali com a gente. Maria, muito obrigado por ter vindo. E todos vocês, agradecer o pastor e a pastora por essa oportunidade, por esse privilégio. Cada um de vocês que estão com o coração sincero para receber a palavra de Deus, a gente vai tocar em alguns temas de sabedoria. Um ou outro, talvez você não esteja familiarizado e sirva para uma área específica da tua vida, mas eu creio que quando a gente lê a palavra de Deus, entra dentro de nós exatamente na área que a gente precisa. Então, exatamente aquilo que você precisa, eu creio que o Espírito Santo vai tocar em você e te convencer, para que pela palavra dele, não pela minha, você seja transformado. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,12 que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que possamos compreender aquilo que gratuitamente nos foi dado. Então, o Espírito que nós temos é o Espírito de Deus que habita e testifica dentro de nós. A gente tem o DNA de Deus, porque Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Ele nos concede o seu Espírito. Então, enquanto a gente caminha na jornada terrena, nossa, aqui na terra, o Espírito Santo nos guia, nos instrui, testifica e consola. Ele é para nós o que Jesus foi para os 12. Ele disse, eu vou, mas eu enviarei o meu Consolador. Então é Ele, o Espírito Santo, que está aí do teu lado, para testificar de tudo que vai ser dito. Não pelas minhas palavras, mas pelo que a gente vai expor das Escrituras, amém? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Essa é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, e ela é recheada de doutrina bíblica. O apóstolo Paulo estava um pouco bravo porque os Gálatas estavam querendo escapar da fé em Cristo, e com isso ele solta algumas informações importantes a respeito do crescimento na vida cristã e das doutrinas cristãs. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse texto ele é muito profundo. Nós não vamos nos aprofundar nele, eu vou fazer mais um comentário sobre esse texto. A nossa mensagem eu quero tratar do simples, e eu vou mostrar isso em Provérbios. Quem são os simples, por que somos simples, quais as consequências de sermos simples e como deixarmos de sermos simples. E quais as implicações bíblicas que isso nos traz para a salvação e para as decisões que a gente tem que começar a tomar a partir de hoje. Mas para a introdução, nada melhor do que esse texto, porque a vida que nós vivemos hoje, depois que a gente recebe Jesus, a gente não vive mais em nós, mas em Cristo. Olha o que ele diz, estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então é Jesus que habita em nós, e agora nós temos que viver em Cristo, não mais nas paixões da carne, no velho homem, nos desejos, nas concupiscências humanas, nas coisas erradas, mas é viver pensando na vida eterna, crendo em Cristo e servindo a Deus. Isso é viver em Cristo, é morrer para o velho homem e ter uma nova vida em Jesus, amém? Como eu disse no início, com o auxílio do Espírito Santo, porque por nós mesmos, a Bíblia mesmo diz que quando a gente ora, a gente fala com Deus, mas a gente não sabe como falar e como pedir para Deus, de tal modo que o Espírito precisa intervir com gemidos inexprimíveis, a gente não entende, mas que o Espírito corrige as nossas orações e elas chegam até Cristo, que é o intermediador entre nós e Deus. E Cristo, compreendendo o Espírito Santo, leva nossas orações ao Pai e elas são concretizadas. Está lá em Romanos capítulo 6, depois capítulo 8. Esse também não é o nosso tema. Agora quem trouxe a Bíblia, abre em Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1. Uma informação importante para nós que somos cristãos é que hoje nós vivemos na era da nova aliança. Viver na era da nova aliança significa que nós não mais estamos debaixo do jugo da lei.
A Bíblia diz que a lei não pode aperfeiçoar ninguém. Vocês sabem por que veio a lei e quando que surgiu a lei? Provérbios capítulo 1, deixa sua Bíblia aberta. A lei surgiu desde Adão. A lei não surgiu com Moisés. Às vezes a gente pode pensar, surgiu nos 10 mandamentos com Moisés, e não é verdade. Surge lá em Adão, porque Deus fala assim para Adão: da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal não comereis. Dessa árvore você não come. Era uma lei, era uma ordem, era uma ordenança. A circuncisão, na época de Abraão, já era uma lei, mas não era parte da lei de Moisés. Moisés nem existia ainda. Era uma lei. A Bíblia diz que Noé foi um homem que andou segundo o Senhor. Ele obedecia a Deus. Por que ele obedecia? Porque ele obedecia a lei de Deus. Só que não tinha uma lei codificada, objetivada. Ela ainda não tinha sido colocada no papel. Qual foi o problema? Quando ela não estava ainda positivada, escrita, colocada no papel, podia haver margem para confusão. E aí vem a lei de Moisés. O apóstolo Paulo explica isso, quando ele se dirige à explicação tratando da lei. Ele fala que a lei já havia existido, mas que a promessa já tinha desde Abraão, mas que depois vem a lei cumprir um pedaço curto de jornada até a vinda de Cristo. Essa lei, ela veio simplesmente para mostrar para as pessoas o que é o caráter de Deus. Olha a ilustração que eu estava lendo num livro que fala sobre lei e graça, do pastor Luciano Subirá. Eu gostei muito, ele faz a citação de um outro autor. E o autor diz assim: imagina que você está num restaurante, você terminou de jantar, e você vai para o banheiro para lavar a mão. E você olha no espelho e você vê que você tem ali uma sujeira no seu queixo, da comida que você estava comendo, um molho de tomate do macarrão que você estava comendo. E está bem sujo o seu queixo, você não tinha percebido. Quando você olha no espelho, você não fica bravo com o espelho. Você pode ficar incomodado porque você estava andando por bastante tempo com aquela sujeira, mas na hora que você vê, você fala: ainda bem que tem um espelho, porque ele mostrou para mim a minha sujeira. E o papel da lei é o mesmo papel do espelho. Ela mostra para o povo de Deus o caráter de Deus e a sujeira em nós quando nós não seguimos o caráter de Deus. Então ela exerce essa função. Da mesma forma que o espelho no banheiro não tem o potencial de limpar a sujeira no teu queixo, a lei nunca teve o potencial de tirar o pecado de você. Dependeu sempre da atitude do homem, que é a fé. Abraão foi justificado pela fé. Abacuque diz, no capítulo 2, que o justo viverá pela fé. Então, quando você tem fé, você limpa a sujeira. E quem é que tem o poder de te dar, através da fé, a limpeza? É Jesus Cristo. Então, você só consegue, pela fé, limpar, porque Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz pelos pecados dos antepassados, que viveram na época do Antigo Testamento. Ele morreu na cruz por aqueles que estavam vivos na época que ele estava lá. E ele morreu na cruz pelos pecados nossos que viemos depois que ele foi levado aos céus. Então a morte de Cristo, ela serve como uma limpeza total. A lei servia apenas para cobrir. Ela tampava, mas ela não tinha o poder de limpar por completo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque hoje nós vivemos na era da fé. Nós cremos em Cristo, por isso obedecer é muito mais fácil do que na época da lei. Veja, o surgimento de Cristo na terra, morrendo e se entregando e trazendo a graça, não fez com que você não precise mais obedecer à lei. Ficou mais fácil de obedecer, porque a lei não representava o caráter de Deus. A lei não mostra quem é Deus. Olha, Deus está ali interagindo com o povo, mas ele sendo um homem, um ser perfeito, ele não pode interagir com um ser pecaminoso. Por isso ele precisa, olha, eu preciso que vocês sigam esses protocolos. Não mate, não adultere, não roube, honrará somente ao Senhor teu Deus, não prove o Senhor teu Deus, não teste o Senhor teu Deus. E todos os mandamentos do Antigo Testamento, os mandamentos morais. O que acontece? Esses mandamentos, eles são refletidos na lei. Não é porque Jesus morreu na cruz que Deus deixou de exigir que você se aproxime dele sem pecado, sem falha. Só que agora, com a morte dele, ficou mais fácil de você chegar perto, de você obedecer. Jesus nos capacitou para, de forma mais fácil, alcançarmos a obediência. E quando nós erramos, podemos pedir perdão das nossas falhas e nos aproximamos de Deus. Isso é uma grande vantagem, porque isso mostra que a lei não foi anulada, ela foi cumprida em Cristo. E os mandamentos de Cristo agora vivem em uma nova lei, a lei da fé.
Essa lei da fé é a que exige que você viva em santidade para Deus, buscando a Ele, crendo em Cristo, de maneira muito mais fácil que era para o Antigo Testamento. E por que eu estou te dizendo tudo isso? Para te preparar para o que eu vou ler em Provérbios 1. Veja que Provérbios está lá no Antigo Testamento, não é verdade? Quando o apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo 3,16 sobre as Escrituras, ele fala: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então ele está se referindo aos livros do Antigo Testamento e alguns do Novo que já estavam circulando, porque ali não estava nem pronto o livro de Timóteo, ele estava escrevendo o livro de Timóteo. Quando ele diz toda a Escritura é inspirada por Deus para corrigir, redarguir e instruir o homem de Deus para que ele esteja preparado para toda boa obra. Isso quer dizer que eu posso usar as Escrituras, inclusive o Antigo Testamento, para corrigir, instruir e redarguir, para que o homem seja preparado. Ou seja, a lei, a obediência a Cristo pela fé permanece. E é por isso que hoje, para nós, é muito mais fácil. Por isso, quando você vê o livro de Provérbios, lembre, na época que eles viviam, no tempo sem a morte de Cristo, era mais difícil a obediência. Hoje que nós temos Cristo, ela se tornou mais fácil. A graça potencializa a facilidade de você chegar ao cumprimento da lei. Parte dele é o que está em Provérbios. Então, hoje é mais fácil para você seguir isso. Por isso eu mostro que, número 1, está mais fácil hoje. E número 2, continua em vigor Provérbios 1, capítulo 32. Especialmente porque toda a Escritura é inspirada para instruir. Então vamos lá. O que diz Provérbios capítulo 1, versículo 32? Eu estou com a Almeida Revista Atualizada. Algumas versões vai estar um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Olha o que diz. Porque o desvio dos tolos os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Vamos ver aqui. Porque o desvio, ali está o desvio no 32. Porque o desvio dos nécios os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Eu quero focar só nessa primeira parte, o desvio dos nécios. Na minha Bíblia está tolo. Em algumas versões vai estar simples. Tem alguém aí que tem alguma versão que está escrito desvio dos simples? Olha lá, tem um irmão, o desvio dos simples. Então, tolo, nécio, simples. Qualquer um desses descreve bem quem Salomão está tentando retratar aqui. Olha, uma vez eu já vou explicar depois a resposta que eu dei, eu contei isso para o meu avô, sobre esse Provérbios 1,32. Eu falei, o desvio dos simples os matará. Eu falei, muita gente é simples e por isso elas acabam morrendo. Aí ele me fez uma pergunta que me fez fazer alguns outros estudos para conseguir responder. Ele falou assim, por que algumas pessoas são simples? E é sobre isso que eu quero tratar hoje. Se você estiver anotando ou acompanhando na internet, depois se você não tem caneta para anotar também, você pode ir no YouTube, depois de 2 meses aí, a mensagem ela é editada e colocada lá, todas as mensagens que a gente ministra aqui. O pastor grava tudo lá, a gente filma aqui e depois vai para o YouTube, então fica o registro. O que é o desvio dos simples os matará? Por que esse texto é tão importante? Infelizmente, praticamente todos nós somos simples em uma área da vida. Você não entende de mecânica de carro, não é verdade? Alguns de vocês talvez sim, mas se você entende de mecânica de carro, talvez você não entenda de canal dentário. Se você entende do canal dentário, você pode não entender de lei. Você pode não entender de um aspecto da lei. Até advogados, nós somos advogados, trabalhamos em uma área específica da lei. Tem advogados que trabalham em outra área. Mas existem áreas que você desconhece, e eu também. Quando a gente trata áreas profissionais da vida, mecânica, ou então dentista, médico, promotor, juiz, tudo bem. Eu vou lá, eu procuro alguém que entende, eu resolvo meu problema. Até aí não tem problema nenhum. O problema é quando a gente não entende de uma área da vida que envolve a nossa família, o nosso bem-estar e a nossa salvação. É aí que começam a surgir os problemas. Quando você não entende muito bem sobre um casamento, aí começa a surgir os problemas. Porque daí o teu casamento começa a afundar. Você começa a perder o teu esposo ou a tua esposa, e você vê desmoronando e a tua família indo para o buraco e tudo sendo destruído, quando o casamento ele é a base da construção de uma família, e você vê ele sendo corrompido. O que acontece? Você não sabe mais o que fazer. E aí você se pergunta, Deus, por que você deixou tudo isso acontecer comigo? Em segundo lugar, quando você não entende, por exemplo, de um aspecto da vida importante, a Débora tem a escolinha lá, né, pastor? Tem a escolinha, Débora. Quando você não entende de um aspecto importante, por exemplo, na criação dos filhos, vamos citar um filho, por exemplo, você com boas intenções deixa de fazer um monte de coisa que tinha que fazer, como consequência, porque quando você tem um problema
no dente, você corre na hora no dentista, não é verdade? Quando você está com um problema no coração, você vai para o cardiologista. Quando dá um problema no teu carro, você leva para o mecânico. Quando você precisa de um problema jurídico, você procura um advogado. Então você corre atrás desses problemas mais padrões. Mas quando você tem um problema com o teu filho, você corre atrás de quem? Quando você tem um problema no casamento, você está indo atrás de quem? Quando você tem um problema de falta de dinheiro, você está indo atrás de quem? O pastor até estava citando um curso de finanças que o pastor Leandro Quadros ministra. Quando você tem um problema em alguma área espiritual, emocional, psicológica da tua vida, você vai atrás de quem? A gente esquece, eu vou atrás de um psicólogo, por exemplo. E quais são os caminhos que ele traz para você de solução? A gente esquece que Deus é que criou o universo. E é Ele que estabeleceu as regras de como tudo funciona. O seu dente, você só consegue consertar ele no dentista porque o dentista estudou os princípios físicos e químicos que Deus colocou em você. O dentista entendeu o que Deus criou e aí ele consegue solucionar um problema no teu dente. Ele estudou o teu corpo e é Deus que fez o teu corpo, o teu DNA. É Deus que colocou tudo isso. Então ele estuda tudo que Deus pôs, os elementos da natureza, põe anestesia tal, e resolve o teu problema dentário. O mesmo médico. E quando a gente tem um problema no casamento, nas finanças, em casa, na vida pessoal, nas nossas emoções, não é diferente. A gente precisa encontrar a resposta em Deus de como resolver esses problemas. Do contrário, nós seremos simples. Eu não sei, eu acho que talvez seja Almeida Revista e Corrigida que tem simples. Se vocês tiverem, para depois deixar ali. Nesse texto, Salomão está te dizendo, o erro de pessoas simples mata ela. Seria o equivalente a eu te falar bem assim, você está com o teu dente ruim, está dando sinal de que as coisas estão esquisitas ali, e você não vai no dentista e não resolve. O que acontece? Aquilo infecciona, inflama, piora, você perde os dentes. Aí você, nossa, mas por que isso aconteceu? Porque você foi ingênuo, porque você foi simples, foi imprudente, foi negligente, você deixou de procurar ajuda naquela área. Sabe o que é mais interessante? Quase todos nós estamos deixando de procurar ajuda nas áreas que nós precisamos. Quase todos os cristãos, eu não vou dizer todos, daqui da igreja eu tenho certeza que ninguém, mas a maioria dos cristãos, é uma pena, e eu incluo no pacote, é todo mundo, porque nós somos semente do pecado. Essa mensagem serve agora como um alerta para te levar a tomar esse cuidado. Quais são esses erros, por exemplo? Como que a gente pode pôr isso de uma forma mais prática? Simplicidade é você... O desvio dos nécios, essa é a Almeida Revista atualizada, né? Tem a Almeida Revista corrigida? Não tem problema. Mas se você for tolo, simples, nécio, negligente, imprudente, não souber ali a decisão que você tem que tomar, você vai fracassar. E depois você vai ficar indignado porque aquilo aconteceu. Veja, nós só nos tornamos simples por 4 motivos principais. Eu vou discorrer eles, que vai te ajudar a sair dessa simplicidade. Mas para isso, eu quero te contar uma história. Eu já contei ela algumas outras vezes, mas aqui na igreja eu contei já faz muitos anos, então se você esqueceu, você vai relembrar, se você não ouviu, agora você lembra novamente. Eu fui num julgado, que teve aqui em Vaiporã, alguns anos atrás, de um homem que estava sendo condenado. Ele foi condenado a 17 anos de prisão. Enquanto estava tendo julgamento, eu estava curioso para saber o que aconteceu, o que ele fez. Sabe quando você está lá, qual é o crime? Cadê a família da vítima? O que está acontecendo? E os jurados, e o promotor, e o juiz e tal... E o crime dele é porque ele tinha mandado matar a mulher dele. Porque a mulher dele parece que tinha traído ele. Matou a mulher dele, pegou 17 anos de prisão. Acabou o julgamento. E aí ele conta, e no julgamento se desdobra, o porquê que ele mandou matar a mulher dele. Porque ela traiu, mas por que ele chegou a esse ponto? Tem um monte de mulher traindo o marido, ele não mata ela. Ele larga dela, ou ele toma outra decisão, mas não mata a mulher. E ele conta que ele estava um dia na fazenda, no sítio, na chácara dele, mexendo na cerca, e tinha um amigo dele, um colega dele próximo, que também estava ali. E ele contou para esse colega, minha mulher fez isso. Esse rapaz que estava ali junto com ele, era um assassino de aluguel. E ele falou, olha, me dá uma vaca e eu mato ela para você. E ele estava com os ânimos à flor da pele, o rapaz entusiasmou ele, animou ele. Ele falou, não, tá bom, ele fez o pagamento e matou a mulher dele. Ele pegou 17 anos de prisão. Será que ele falou aquilo, ele contou, ele abriu o coração dele de que ele tinha sido traído para aquele homem, já esperando que o homem fosse falar para matar ela ou não? Não. Ele simplesmente estava se abrindo, ele estava desesperado, ele precisava falar para alguém aquilo. Aquele homem animou ele, tá bom que ele teve parte, óbvio, a culpa não foi do homem, tanto que ele que pegou a condenação, ele podia não ter feito, ele concordou. Mas ele andou com quem não devia e contou o que não devia para quem não devia. Por quê? Porque ele foi simples, porque ele foi tolo, porque ele foi nécio.
E o erro dos nécios, porque o desvio dos nécios os matará. Quando diz os matará, pode ser literalmente a tua morte, como também pode ser a tua ruína, a tua destruição. Você não entende por que ele fala, nossa, mas por que eu fui fazer isso? Porque você abriu o teu coração para quem não devia. E aí o meu alerta aqui hoje para você é, cuidado com essas decisões que você toma, ou de abrir o teu coração para quem não devia, ou andar com quem não devia, ou ler um livro que não deveria ler, ou tomar uma pequena decisão que não deveria tomar. E você me fala, mas como é que eu vou saber quais são elas? Como que ele poderia saber o que ele não deveria fazer? E aí que meu avô me perguntou, por que as pessoas são simples? Por que ele chega ao nível da simplicidade de abrir o coração para quem não devia? E aí eu encontrei 4 motivos principais. Um deles é o orgulho. Quando você é orgulhoso, você não quer ouvir dos outros, você não quer aprender. Então você começa a fazer as coisas da forma que você acha que é. Com isso, você comete erros que não poderiam ter sido cometidos. Você investe teu dinheiro em um lugar que não devia ter investido. Você perde tudo. Você foi simples, porque você foi orgulhoso, porque você não quis ouvir o conselho. O segundo motivo que torna as pessoas simples é por causa da preguiça. Você tem preguiça de ir na igreja, você tem preguiça de ler a Bíblia, você tem preguiça de ir num congresso sobre casamento, você tem preguiça de ler um livro sobre educação dos filhos, e por isso você educa errado. Como consequência, você é simples e isso destrói a tua família. Então o orgulho, a preguiça, a ganância, você quer muito, você fica cego pelaquela cobiça e você para de perceber o que está ao teu redor. E quarto, a simplificação. Você quer as coisas de forma rápida, prática, um caminho mais rápido, mais eficaz, mas às vezes não é o melhor. Você encontra um atalho, mas não era o caminho que levava para o destino correto. Eu quero muito chegar em Londrina, e vem alguém que fala assim, Londrina está em linha reta, vamos chutar, a 100 quilômetros de distância daqui. Então não tem outro jeito de você chegar lá, a não ser percorrer 100 quilômetros. Ainda que você vá em linha reta, tem que percorrer uma distância dessa. Uma pessoa olha para você e fala, eu achei um caminho, um atalho que você consegue percorrer só 5 quilômetros e você chega lá. Mesmo se você fosse de jato, você não poderia, porque você teria que percorrer os 100. Mas ele fala, não, eu achei um caminho aqui. E você, nessa gana da simplificação, de que é tudo fácil, tudo rápido, tudo simplesinho, você acaba errando o caminho, chegando no lugar errado e morrendo. Essa é a simplificação. Isso é ser simples, tolo, nécio. Aqui no texto está como nécio. Você será nécio quando você for simples, quiser fazer as coisas da forma errada e você não sabe que é da forma errada. O mais grave desse texto é isso. Por isso que ele é uma das bases da mensagem de sabedoria. A simplicidade, eu não gosto muito da palavra nécio, porque ela traz uma conotação pesada, negativa, uma pessoa má, nécia, leviana. E o simples não necessariamente tem uma conotação má e pesada. Simples pode ser uma pessoa má, que faz coisas erradas sem saber, como simples pode ser uma pessoa boa, que faz coisas erradas sem saber. Você lembra daquele exemplo que eu contei há muito tempo atrás, de uma família que foi num parque na África, no safari? Eles queriam ver zebra, leopardo, elefante, girafa, rinoceronte, tudo aqueles bichos, e para isso eles entram numa fazenda, abrem um portão, é um safari, e ali logo na entrada tem a placa dizendo, mantenha o vidro do carro fechado. E uma câmera, sabe porque você quer tirar foto, você abre o vidro, põe a câmera para fora, mas a placa logo na entrada diz, mantenha o vidro fechado. A mulher abriu o vidro para tirar foto dos animais, um leão veio e comeu a cabeça dela na frente do marido e dos filhos. Agora eu te pergunto, por que ela abriu o vidro? Ela foi simples. Ou ela leu a plaquinha e falou, não tem problema, eu vou abrir, é rapidinho. Aí ela foi imprudente, é uma simplicidade que levou à imprudência. Ou ela foi simples de nem ter lido aquela placa, não ter prestado atenção. Coloca para a gente Provérbios 27, 12. Olha o que diz esse texto. Então ela nem leu, mas que culpa eu tenho? Eu não li, você tinha que ter lido. Você tinha que ter tomado cuidado. Olha o que diz Provérbios 27, versículo 12. Provérbios capítulo 27, versículo 12. O prudente vê o mal e fecha o vidro. Você está vendo? E se esconde. Ele deveria ter visto o mal, mas o insensato passa adiante e o leão come na frente da família. A simplicidade te conduz a tomar decisões erradas, mesmo que você seja a melhor pessoa do mundo. Você já viu aquela frase falando que no inferno está cheio de gente boa? De gente boa o inferno está cheio? Não é ser gente boa, legal, simpático que te leva para o céu. O que te leva para o céu é crer em Jesus Cristo, servir a Ele
de todo o teu coração, crê que Jesus morreu na cruz e viveu uma vida de santidade. Hebreus 12, 14 diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu não sabia disso. Vai para o inferno. Nossa, mas tinha que saber. Como é que eu faria? Mas e aqueles que não ouviram? Aí Deus diz que tem um julgamento separado em Romanos 14, para quem nunca teve a oportunidade. Mas você tem, no Brasil todo mundo tem. No Brasil a internet está repleta de pregadores, tem igreja para tudo que é canto, o pastor está aqui, você não tem desculpa, você não consegue escapar. Mas eu não sabia, Deus. Dançou. Chega para um policial, eu lembro que uma vez eu estava voltando de Londrina, em algumas regiões ali, a velocidade máxima é 80 por hora, e eu estava a 110, e eu passei a 110, o guarda me parou. Ele falou, você estava acima da velocidade. Eu falei, mas eu não sabia que aqui é 110, que aqui é 80. Ele vai falar, então tá bom, então você não está multado, pode seguir. Não, ele vai falar, o desconhecimento da lei não justifica o descumprimento da lei, você tinha que saber, azar teu. Na época ele ficou com dó, porque eu estava de carteira provisória, aí ele falou assim, não vou te multar, porque senão você vai perder a tua carteira. E me deixou embora. Mas agora veja, eu não podia usar o desconhecimento como desculpa, muito menos perante Deus. Deus, mas eu não sabia que eu tinha que ensinar o meu filho no caminho que deve andar. Você sabia que quanto mais brinquedo você dá para o teu filho, mais mal você causa ao teu filho? Não sabia. Aí você dá um monte de brinquedo e você causa mais mal. Porque você realiza todos os desejos dele. Você satisfaz ele. E a hora que ele está cheio daqueles, você dá mais. Então ele nunca vai estar satisfeito, porque ele sempre quer um novo, ele sempre quer o melhor. Você nunca sacia o desejo dele. Nós somos insaciáveis. Você pode ter a casa do teu sonho, que daí você vai querer comprar uma fazenda. Aí você adquire aquela fazenda, você vai querer agora, eu quero uma outra casa lá na praia. Aí você tem uma casa na praia, você fala, agora eu queria ter uma casa no exterior. Nunca está satisfeito, nunca está bom. Se você não se preparar em saber treinar os teus filhos a serem gratos pelos que ele tem, já desde os brinquedinhos que você compra, você pode prejudicar a criação dele. Aí depois o filho vira um estrupício. Aí você fala, por que isso aconteceu? Porque você lá atrás fez tudo o que ele queria. Mas eu não sabia. O desvio do simples os matará. O erro da mãe boa, do pai bom, mas simples, que foi tolo, destrói a criação do filho. Eu não sabia que minha esposa era assim, meu marido era assado, eu acabei fazendo errado, mas fez errado. A nossa proposta com a mensagem de sabedoria, claro que a gente não consegue tornar zero o índice de erro, porque nós somos humanos e pecadores, mas é minimizar ao máximo a chance de você cometer esses erros, que você pode evitá-los, principalmente nessas áreas da vida, família, casamento, dinheiro, trabalho, no teu emprego, na criação dos teus filhos, na tua vida psicológica, emocional, tudo isso conta e faz a diferença. Por isso Provérbios, capítulo 1, versículo 32 diz que o erro de pessoas simples destrói elas. O foco meu aqui hoje, se você gravar isso já é o suficiente, eu não serei simples. Se você não anotou, eu vou responder de novo. Por que algumas pessoas são simples? Por exemplo, o meu pai me contou, quando ele tinha 41 anos de idade, ele estava 1 ano, 2 antes dele falecer, ele olhou para mim e falou, filho, quando eu tinha 17 anos, eu olhei para o meu pai, que é o meu avô, e falei, pai, eu quero entrar na faculdade de biologia. O meu avô olhou para o meu pai, isso o meu pai me contando, e falou bem assim, filho, por que você não entra na faculdade de Direito? Porque o pai dele conhecia o filho e tal, sabia o que era bom para o filho. Aí o meu pai, provavelmente, isso aí eu que estou conjecturando, pensou, não, você tem que fazer o que você gosta, não o que teu pai manda. Já ouviram essa frase? Faça o que você gosta, não o que teu pai está querendo. Claro que teu pai não pode querer se realizar em você, mas você quer alguém melhor para te aconselhar e te instruir no que fazer do que o teu pai, que tem mais experiência do que você, que te conhece melhor do que você se conhece, que está em uma fase de maturidade muito maior que a tua, que é o teu bem. Ele tem muito mais chance de acertar do que você mesmo. Com 17 anos acertar o que é para a vida. Você nem sabe direito o que é para... Hoje quer uma coisa, amanhã quer outra, depois cancelou, não quer mais. Aí o meu pai disse que o pai dele falou, não, mas eu amo biologia é meu negócio e tal. E entrou na faculdade de biologia, ele me contando isso. Ele disse que estava faltando 6 meses para acabar a faculdade, ele não terminou, ele saiu, ele abandonou a faculdade de biologia. E aí ele conheceu minha mãe, que está ali, e trabalhou a vida inteira com ela como se fosse advogado, fazendo os papéis de advogado. Inclusive vários advogados procuravam aconselhamento com ele. E ele olhou para mim e falou, me arrependo de não ter ouvido o conselho do meu pai. Agora eu te falo, ele não ouviu o conselho porque ele foi mal, porque ele queria o mal, porque ele queria errar. Deus transformou aquilo em bênção. Deus tampou o erro dele, ele colheu o erro dele, mas depois aquilo foi revertido em bênção, como o que aconteceu com os irmãos de José. A Bíblia diz em Gênesis 50, 20,
que o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o transformou em bênção. Venderam eu para o Egito, mas por causa disso eu virei príncipe no Egito. Ele podia ter virado príncipe no Egito de outra forma, mas Deus usou aquele mal. Não que Deus quer que você faça o mal, mas Ele usa o mal depois que você fez, depois você se arrepende e tal, para te ajudar a sair. Isso não quer dizer que você não colhe o mal que você planta. Deu para entender? Deus transforma o mal em bênção. Agora, o meu pai não fez aquilo por maldade. Ele foi simples. Ele foi ingênuo. Mas ele sofreu as consequências, ele se arrependeu. E muita gente passa por isso na vida, no casamento. Quantos não são os casais que estão perdendo um ao outro por falta de conhecer melhor um ao outro? Você sabia que aquela velha história dos 4 temperamentos faz com que você possa aprender um pouco melhor, se você não conhece disso, deveria, um pouco melhor sobre teu marido e tua esposa, e faz com que você consiga viver melhor entre dois, ali na sua casa? Porque você muitas vezes foi criada ou criado com, vamos imaginar a mulher, ela sempre foi criada com um pai muito ousado, muito dinâmico, bravo, que vai para frente. Se ele tinha uma proposta de negócio, ele entra no carro e sai, pode ser de madrugada, ele tem ideia, ele corre, ele é dinâmico, muito agitado, acelerado, no limite, e fantástico. E a filha sempre admirou isso no pai. Olha, meu pai, se estragar a torneira, no outro dia está arrumada. Meu pai é muito dinâmico. Meu pai, se alguém provocar ele, ele vai para frente, ele toma decisão, ele toma iniciativa, ele processa, ele faz. E ela tem uma referência do pai assim. Aí ela casa com um homem que tem um temperamento totalmente diferente do pai. É um homem calmo, sereno, que é mais lento nas atitudes, mas que é mais estudioso talvez. Que detalha mais, que pode ser mais criativo, que tem ideias que o pai dela talvez não teria. Mas ela fica falando, viu, você é um preguiçoso. Se fosse meu pai, isso aqui estava arrumado. Essa torneira faz dia que está assim, e não sei o... E é ela querendo ver algo no marido que ele não foi projetado para aquilo, ela critica ele a vida inteira. E ela perde o marido, perde o casamento e fracassa. Porque ela esperou nele algo que ela via no pai. Isso aqui eu dei um exemplo. O mesmo vale para o homem também. Às vezes fala, nossa, mensagem é só para esculhambar com as mulheres. Não, vale para homem também. Mesma coisa, você fica esperando na tua esposa algo que você tinha na tua mãe, ou nem algo que você tinha nela. Um desejo que você tem, uma forma que você tem das coisas serem, mas não é daquela forma que ele ou ela foi projetado. E é por isso que nós temos que conhecer. Por falta desses conhecimentos pequenos na vida, você perde tua família, você perde os teus filhos, você perde tudo. A Bíblia diz, ensina a criança, então nós temos que aprender. A Bíblia diz em Isaías 1, 17 e 19, aprendei a fazer o bem. Aprendei a fazer o bem. Em Salmo 143, 10 diz, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Em Oséias 4, 6 diz, o meu povo foi destruído porque ele não aprendeu, porque faltou-lhe conhecimento. Então você tem que aprender, pedir para Deus te ensinar, e entender, e vir uma informação, tem que entrar informação em você, e ela entra de algumas formas, ou pela leitura, ou vindo num culto, ou num aconselhamento, ou numa palestra, ou assistindo um vídeo, e assim por diante. Por exemplo, eu falei que nós somos simples, vou dar um exemplo bem atual, a gente é simples, um dos motivos, a simplificação, um dos motivos, porque você quer as coisas de forma mais prática, mais rápida, aí você faz errado. O que é mais fácil? Eu, esses dias, vi eu acho que eu até falei isso num culto anterior, um colega que estava com o filho, e na verdade quem viu foi meu irmão e comentou comigo, ele falou, ó, os pais estavam na mesa, e os 2 filhos de 1 ano, da idade da Débora, você viu que não dá para deixar quieto, muito fácil, né? Imagina se eu falar, Débora, senta ali e fica quietinha escutando o papai. Ela não vai ficar sentada quietinha, por isso tem a escola para criança na igreja, porque você não segura, não tem jeito. Aí você tem que ter estratégia, só que você também tem que ter uma estratégia a certo ponto de que você não crie de forma errada. E a gente já falou isso algumas vezes. Eu vou dar uma pincelada rápida. Esse colega nosso estava com os filhos no restaurante da idade da Débora, os 2, uns santos filhos, sentado assim, ó, parecia... E aí o meu irmão olhou para ele e falou, nossa, que engraçado, você conseguiu, né, treinar os filhos a ficar quietinho. Aí ele ficou quieto, não falou nada. E aí o meu irmão não estava satisfeito, falou de novo, nossa, mas como é que você fez isso? Os 2 estão quietinhos. Daqui a pouco ele olhou atrás do vasinho que tinha 2 celulares. Estava correndo um vidinho de uns joguinhos, alguma coisa assim no celular. Estava mais fácil, né? Porque
a gente falou isso já na outra mensagem, mas para quem não estava, a tela, a imagem de televisão, de celular, ela joga um monte de cenas, é como se fosse um monte de fotografia, literalmente um monte de foto. Uma filmagem é um monte de foto, uma atrás da outra. E a tela, o desenho animado, é um monte de fotografia, um monte de imagem que elas piscam. Se você colocar a imagem de uma cachoeira para a criança assistir, ela vai ficar entediada. Mas se você colocar as imagens piscando, cachoeira, um negócio colorido, daqui um pouco um bichinho correndo, aí outro pula, sabe aqueles desenhinhos japoneses que você vê que é bem acelerado, agitado, pá, pá, quanto mais pisca, mais rápido, a criança fica assim, por quê? Há sempre um novo estímulo. Ela cansou daquela primeira imagem, nem deu tempo dela cansar, já tem uma nova. Nem deu tempo de cansar da segunda, ela já tem uma nova. Então há um super estímulo que faz com que, se a Débora estivesse entendendo o que eu estou falando, ela ia se arrepender, ela ia ficar mal, falar, pai, não prega sobre isso. Então, aquele monte de tela, monte de imagem, faz com que ela tenha um super estímulo, com que estimule demais e satisfaz a criança. Por isso ela fica quieta. Por isso ela senta ali e fica horas assistindo. Aí você desliga. O problema é que quando você desliga, na natureza, no nosso dia a dia, nem com os brinquedos dela, não existe nada que forneça um estímulo como aquilo. E aí você vai ter crianças irritadiças, ansiosas, que sempre querem um novo estímulo, entediadas, insatisfeitas. Por quê? Porque você queria um caminho mais simples. Era mais fácil você controlar no restaurante pondo o celular com um vidinho no YouTube, que inclusive pode ter até mensagens ruins, porque tem muitos desses canais que supostamente são bons para crianças, mas tem mensagens ruins, mas você não sabe o risco que você está colocando o teu próprio filho. Eu não sabia disso. Simplicidade. Você tem que saber, porque senão você põe o vídeo, prejudica a criação do teu filho e depois você não sabe o que foi que aconteceu. Então, essas são informações bíblicas que podem nos levar para um outro nível. Daria, claro, isso que eu falei, para você ter uma ideia, é como se fosse uma gota no oceano do tema de sabedoria. Isso é a base da mensagem sobre sabedoria. O desvio do simples mata eles. Uma das formas de você ser simples, simplificação. Quando você quer as coisas de forma simples. Eu quero ficar livre do meu filho fazendo bagunça rápido, põe o celular para ele. Eu estou desesperado com esse negócio. Não, meu filho está me atormentando, querendo dinheiro, eu vou dar o dinheiro para ele. Ele não vai ter dinheiro para te pagar, ou vou fazer um empréstimo para ele no meu nome. Aí o teu nome vai ser reciprocado, o nome dele também vai ser reciprocado. Aí você fica empipinado, você perde noites de sono, aí você fica atormentado, teu filho não te paga, você não pode brigar com ele, você entra numa enroscada, porque você foi simples, porque você queria o caminho mais rápido, mais prático, mais simples. Qual que era o mais difícil? O confronto. Você fala, não, filho, senta aqui. Eu não posso fazer isso, eu vou te explicar por quê. Isso não é certo, você tem que fazer assim. A estratégia agora para você sair dessa é isso. Não é emprestando mais, não é fazendo assim e tal. Você vai ensinar aquilo. Que é outro caminho da simplificação que pega todo mundo. O cartão de crédito. Na Bíblia, coloca para a gente Provérbios 27, 1 e 2. Olha o que diz em Provérbios 27, 1 e 2. Só o versículo 1 mesmo. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Em algumas versões está escrito assim, não presumas do dia de amanhã. Não te glories no dia de amanhã, porque não sabe o que vai trazer. O texto está dizendo claramente, não conte vantagem do amanhã. Não fique presumindo do que vai acontecer amanhã, porque você não sabe o que vai acontecer. Eu nunca vou fazer isso. Sabe aquelas pessoas que falam assim, depois passa 2 meses você está fazendo. Eu já fiz isso, hoje eu já nem falo mais que eu nunca vou fazer, porque eu não sei. O dia de amanhã pode mudar muita coisa. O que esse texto está dizendo? Não use cartão de crédito. Sabia? Por quê? O que é o cartão de crédito? Você presume e conta tudinho com o dinheiro do futuro. Uma vez eu falei para um rapaz assim, você não pode usar cartão de crédito, porque você está contando com um dinheiro que você nem tem ainda. Aí ele falou bem assim, mas se eu não usar cartão de crédito, como é que eu vou comprar quando eu não tenho dinheiro? O que será que eu tinha que responder para ele? Não compra. Você não tem dinheiro, não compra. Aí ele ficou meio assim, ele ficou até meio perdido, né? Mas você veja o conceito até onde a gente chegou. Nós, por simplicidade, e as empresas de cartão aprenderam bem isso. O que elas fazem? Elas te estimulam a comprar. Como? É 10 vezes sem juros no cartão. Você ganha milhas no cartão. Qual a vantagem de tudo isso? E outra, é mais prático. Você bate o teu cartão ali, você não precisa nem digitar a tua senha. Você já deixa o teu número do cartão salvo. O caminho da simplificação, mais simples, mais rápido, mais prático, mais dinâmico, mas não é o melhor caminho. E aí você vai ver centenas e milhares de pessoas vivendo apenas pagando
Dívidas e dívidas e dívidas e dívidas a vida inteira. Ainda que você consiga administrar essas dívidas de tal modo que o teu nome não fique seprocado, você vai viver em favor das tuas dívidas. Você vai trabalhar para as tuas dívidas. E muitas delas com aflição ainda, porque no meio dessa jornada você contou com os frutos, você não sabe o que amanhã trará. Alguém na tua família pode ficar doente, você precisar do dinheiro, você pode bater o carro, precisar pagar a franquia do carro que você não esperava. Uma situação de emergência pode surgir, você gastar, você não tem uma reserva para nada, você vive com o que você ganhou hoje para pagar do amanhã, e você, pior, você rouba do futuro para satisfazer o presente, comprando algo que você não precisa, com um dinheiro que você não tem, para agradar quem não gosta de você. Olha que sério. Você rouba do futuro, compra algo que você não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar pessoas que nem gostam de você. Não estou dizendo que isso é o caso de todo mundo, mas quem incide nessa falha, comete um sério risco de querer o caminho mais simples, mais prático, mais rápido, mas não percebe que isso está levando à destruição dele. Agora, ao contrário, quando você gere bem os seus recursos, aí Deus começa a te prosperar. Você sabe por quê? Porque aquele que tem, o que a Bíblia diz? Lhe será dado. Mas o que não tem, até o pouco que tem, lhe será tomado. Olha como Jesus foi malvado. Alguns poderiam dizer, nossa, aquele que tem mais lhe será dado, e o que não tem, até o pouco que tem lhe será tomado. Não era para ser o contrário? Quem tem que tomar de quem tem e dar para quem não tem? Não, Jesus entendeu muito bem. Quando ele conta a parábola dos talentos, ele diz assim, para um foi dado 1 talento, para outro 2 e para outro 5. Lembra da parábola? E ele fala assim, aquele que ganhou 1, pegou o talento e escondeu. Não investiu o talento, não multiplicou. Ficou comprando as coisas, ficou torrando aquele talento. Ele escondeu, guardou o talento. O que tinha 2, multiplicou mais 2. E o que tinha 5, multiplicou mais 5. E aí o Senhor volta para prestar contas e fala, viu, chama aqui o que tinha 5 talentos. O que tinha 5 talentos multiplicou mais 5. Ótimo, servo bom. Você pegou o que eu te dei e multiplicou. O que é que ele deu? O que pode ser o talento? O teu tempo, os teus dons, o teu dinheiro, as tuas energias, os teus potenciais, os teus talentos, aquilo que você faz bem. Você pega tudo isso que Deus te deu e multiplica. Faz mais com isso. Aí chega no que tinha 2, multiplicou. Servo bom, entra no gozo do teu Senhor. Chega no que tinha 1, cadê o meu talento? Está aqui de volta. Eu sabia que tu és severo, que colhes aonde não semeou. Então está aqui de volta o que é teu. Eu guardei. Servo mau, você não multiplicou o que eu te dei. Aí o que ele fala? Pega desse que tem 1 e dá para o que tem 10. Não tinha que dar para o que tem 5, ou tirar do que tem 10 e dar para o que tem 1. Por isso que Jesus entendeu muito bem que aquele que bem administra, mais lhe será dado. Por isso, o que é melhor? Se você ganhar 500 mil reais, você pegar todo esse dinheiro e entregar para os pobres, ou você investir esse dinheiro em uma instituição que sabe multiplicar, e essa instituição então ajudar os pobres? Porque em uma, você aumenta. No outro você até distribui, mas daí ele acaba. No outro ele aumenta, continua distribuindo e continua multiplicando. Então é uma questão de matemática. É algo simples, mas que as pessoas não percebem. Quando você pega o que Deus te deu e cozinha tudo no cartão, em gasto, em compra, e não produz mais, seja com dinheiro, seja no teu tempo, seja nos teus potenciais, nos teus talentos, você não produz mais, como é que Deus vai confiar mais em você? Então você não pode ficar surpreso se não aumenta. É um princípio bíblico, aquele que será dado, porque a quem for fiel no pouco, no muito será posto. O que é o pouco? É qualquer coisa que se... O que José tinha dentro da cadeia? Não tinha nada. Ele tinha as grades da cadeia. O que ele fez? Ele se destacou lá dentro. Ele tinha um talento, interpretar sonho. O que ele fez? Interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. O que ele se tornou? Príncipe no Egito. Se você for simples, você não vai conhecer essas nuances diversas da vida. Nossa, eu não sabia que o cartão de crédito era prejudicial. A Bíblia diz para não contar com o fruto de amanhã. Já existem coisas que inevitavelmente te fazem ter que contar. Então imagina eu deliberadamente fazer isso, contrariando um princípio bíblico. Depois eu não posso ficar bravo se eu tiver uma tragédia na minha vida. Olha o que diz em Provérbios 19, versículo 3. Eu vou usar esse texto para a gente encerrar. Provérbios 19, 3. Provérbios 19, versículo 3. Opa, apareceu ali, hein? Aí. A estultícia, tolice, estupidez, é a mesma coisa, do homem perverte o seu caminho. O erro dele em dar um monte de brinquedo para o filho, em abrir o vidro no safari lá para tirar foto do animal,
em usar cartão de crédito, em se endividar, em emprestar dinheiro para filho, ser fiador e tudo isso. O erro desses homens destrói o seu caminho, depois ele se endivida, ou perde o casamento, porque não sabe tratar o marido ou a mulher, não soube educar os filhos, não soube tratar da vida psicológica, foi ouvir conselho com um assassino de aluguel, foi ouvir conselho com o psicólogo errado, foi ouvir vidinho na internet que não ensina nada, de quem não tem preparo nenhum para dar a doutrina bíblica, seguiu tudo errado. Esses erros destroem o seu caminho. E olha o que o texto diz: mas o seu coração se irrita contra o Senhor. O que o texto está dizendo? Que a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas o seu coração fica bravo com Deus. Então você erra, é simples, destrói, e daí fica bravo. Deus, por que você deixou isso acontecer? Deus olha para você e fala: foi você que deu os brinquedos para o teu filho. Foi você que gastou o cartão de crédito. Traz a fatura lá, a gente vai analisar o que eu comprei. Eu não comprei mais um utensílio de ouro para o céu com o teu cartão de crédito. Foi você que gastou. Então, não pode culpar a Deus. E quando nós não aprendemos como fazer, nós fracassamos. Aí você fala: Paulo, você pregou tudo isso, você deu alguns exemplos, que é dos brinquedos para criança, do cartão de crédito, da mulher no safari, mas quais são um monte de outras coisas que eu devia saber e não sei? É agora que começa a mensagem de verdade. E por isso eu vou encerrar ela. Porque ela termina no começo. Qual é o começo? É você descobrir agora quais são áreas na tua vida em que você precisa trabalhar mais. E aonde você vai pegar esses aconselhamentos. Eu tinha dito que Provérbios 19:3 ia ser o último, mas agora tem o último de verdade. A Alana já me falou várias vezes, você sempre fala que está acabando e não acaba, né? Mas agora é de verdade. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Esse é o último de verdade. Então a mensagem termina em você começando a tentar aprender agora as áreas que você está precisando e quais são erros básicos que você pode estar cometendo. Como é que eu sei a área que eu estou precisando? É fácil. Só para você ver a desgraça que está acontecendo em algum pedaço da tua vida. Alguma coisa está difícil, está complicado, não está dando certo. É uma área que você precisa trabalhar. O que é humildade? É reconhecer isso. Aí sim você pode tratar. Porque se você não reconhece, você nem trata. Não, reconheci. É nessa área e nessa área. Aonde eu vou buscar aconselhamento? Se você não buscar aconselhamento em alguém que parta de um princípio bíblico, você já está encrencado. Por quê? Porque você corre um sério risco de aprender algo antibíblico. E não vai dar certo, porque é Deus que criou o universo. Ele que criou essas leis, regras e princípios que regem a tua vida. Inclusive teu casamento, tuas finanças. É Ele que fez tudo isso. Como Deus quem fez tudo isso, se você não partir de alguém que vai te ajudar, pelo menos com a base, no mínimo com a base bíblica, você já está aprendendo da forma errada. Então acha as áreas que você precisa de ajuda e agora você tem que ir atrás de ajuda. Em quem? A iniciar-se em qualquer campo que parta da palavra de Deus. Tem que partir da palavra de Deus. Porque do contrário foge do Criador do universo. Imagina o carro. Você tem um carro da marca Toyota e dá um problema nele. Como é que eles fazem para consertar problemas mecânicos sérios? Eles pegam o manual do fabricante, da Toyota. Porque quem montou aquele carro, os engenheiros da Toyota, eles sabem tudo como funciona. Então, eles colocam no manual o peso ideal para a peça X, a disposição da peça, a lubrificação, de quanto em quanto tempo dura. E tudo isso está porque os engenheiros da Toyota desenvolveram tudo isso, colocaram no carro e puseram no manual. Agora, imagina se esse carro, você pega ele, deu um defeito e você fala: olha, eu quero ouvir um conselho de como arrumar o defeito do meu Toyota, mas eu não quero que a pessoa parta do princípio do manual da Toyota. Eu quero que parta do princípio do manual da Nissan, ou da Honda, da Hyundai, da Audi, não da Toyota. Não vai dar certo. Porque quem criou aquilo foram os engenheiros da Toyota. Ah, mas os outros podem tentar descobrir, uma coisinha ou outra pode dar certo, mas você corre um sério risco de dar errado. Por isso, se você pedir aconselhamento com qualquer um que não parta do manual do fabricante do planeta e do universo, você está encrencado. Você está procurando conselho fora da linha do fabricante. Você corre um risco de estar fazendo errado. Então, descubra as áreas onde você precisa de ajuda para você não ser simples. Quais são as áreas onde está com dificuldade? Procura aconselhamento e ajuda em quem parta da palavra de Deus. E aí, vai para cima. Não pare. Insista. Continue. E olha o que diz Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos manda matar a mulher e pega 17 anos de prisão. É isso, será afligido. Se você andar com sábios, você se tornará mais sábio. É aqui que está o segredo. Ande com pessoas que vão te levar a crescer e se desenvolver na palavra de Deus.
Amém? Então, ande com os sábios para você conseguir saber como consertar essas áreas da sua vida. Ande com pessoas, a Débora distraiu a gente, vou repetir. Ande com pessoas que vão te ajudar dentro do manual do fabricante. Pergunte para essas pessoas, vai atrás. A Bíblia diz que o preguiçoso é pobre. Ele deseja e nada alcança porque ele é preguiçoso. Provérbios 24:30. Amém? Vamos nos colocar de pé. Senhor, nós não queremos ser simples. Nós não vamos pelo caminho mais fácil. Não seremos gananciosos, não seremos orgulhosos. Nós queremos aprender e não seremos preguiçosos. Mostra-nos e revela-nos com quem devemos andar, com quem devemos parar de andar para tomar as decisões certas na nossa vida. Porque aprendemos em Provérbios 1:32 que o desvio do tolo, o desvio do simples, o desvio do nécio destrói o seu caminho. E nós não queremos o nosso caminho destruído. Perdoe de nossas falhas, assim como perdoamos os que falharam contra nós. Proteja-nos, livra-nos do mal e que a tua vontade, não a nossa, seja feita. Para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.